Glória a Deus. É onde nós queremos estar, é na presença do Senhor. Prefiro estar um dia na porta, nos atos do Senhor, do que em qualquer outra parte, 1000. Não é assim que diz o salmista? Então, nós precisamos e queremos estar mesmo no altar do Senhor, diante dEle. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Diz assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. E sabemos, Senhor, que quando nós estamos reunidos aqui, louvando ao Senhor, o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, a Tua palavra nos fala: clama a mim e responder-te-ei. E os Teus filhos vieram aqui nesta noite buscar ao Senhor, buscar a Tua face, clamar ao Senhor, apresentar diante do Senhor as suas necessidades, meu Deus, as suas dificuldades. Pai celestial, que o Senhor ouça, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, manifeste-se, Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória. Nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor: traz as mentes cativas ao Senhor. Liberta, Senhor, a mente, liberta o coração, corta as cadeias e os grilhões. Pai, o Espírito, onde o Senhor está, Pai celestial, há liberdade. Pai, que em nome de Jesus as vidas sejam libertas, que as mentes, Senhor, estejam, meu Pai celestial, voltadas para o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar nesta noite. Recebe, Senhor, o louvor que entoamos ao Senhor. Nós dizemos sim, Senhor, que nós queremos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Pai, nos ajuda a permanecer no Teu altar. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a cada dia buscar ao Senhor. A cada dia entender o chamado, entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa mensagem de hoje é esquecer para prosperar. É claro que nós estamos aqui falando de José do Egito. É uma história tão conhecida, né? Eu já trabalhei muitos anos com juniores, mas até nos adolescentes a gente sempre recorre a essa história. Porque José foi um rapaz que fez umas escolhas na vida dele, escolhas que nortearam a sua vida de vitória, mesmo no meio de muita tribulação. Nós sabemos que José é filho de Jacó com Raquel. Foi um filho muito esperado, muito querido, né? Desejado. Aquele menino, quando nasceu, foi motivo de muita alegria. E ele era o mais novo, caçula. E desde novo, nós podemos ver na história de José, ele sempre teve muito temor a Deus. Levava sempre muito a sério as coisas de Deus. Ele tinha um coração quebrantado em relação às coisas de Deus. Pois Deus já se manifestava a ele através de sonhos, né? Nós vemos ali, José teve vários tipos de sonhos, e Deus mostrando para ele que seus irmãos e seu pai um dia se dobraria diante dele. Não sei se foi erro, mas ele contou isso para os irmãos dele, que gerou um ciúme muito grande, e que gerou uma contenda na família. E por causa do ciúme dos irmãos para com José, em relação ao sonho, em relação ao modo como o pai também tratava o caçula, os irmãos ficaram tão irados com José que veio ao coração deles o desejo de matá-lo. O desejo de matá-lo. Eles só não mataram para não ficar com sangue nas suas mãos. Mas eles venderam o irmão, né, para os ismaelitas. Eles venderam o irmão
como escravo, e eles não mataram, mas também eles não esperavam que José sobrevivesse muito tempo. Ele só quis que alguém fizesse, eles só fizeram com quem alguém fizesse o trabalho sujo no lugar deles. Eles não queriam matar o irmão. Então, como eles não esperavam que José reaparecesse, eles inventaram uma história para o pai. Olha, pai, veio um animal e comeu José, a gente só achou que essa capa foi outra história, né, na vida de José, que trouxe muito ciúme dos irmãos, né? O pai fez, aqui está a capa, pai, suja de sangue. E ali a história para dos irmãos e começa a saga de José. José, quando ele foi vendido, ele tinha apenas 17 anos. Menino, 17 anos. E ele foi levado pelo deserto durante 30 dias, provavelmente acorrentado, que ninguém leva um escravo que não esteja acorrentado, né? Provavelmente ele estava acorrentado, onde no Egito ele chegaria e seria vendido como mercadoria. Um menino criado cheio de mimo, um menino filho de uma família rica, bastarda. Então, de repente, ele se encontra como escravo, né, sendo vendido como mercadoria, sendo negociado. Eu imagino o que estava passando ali na cabeça daquele menino. Mas o que os irmãos dele realmente não esperavam, os irmãos de José, depois de forjarem toda essa história, é que Deus estava no controle da história. Que Deus estava no controle de todas as coisas. E nós podemos ver que José foi vendido para Potifar. Potifar era o chefe, era o capitão da guarda de Faraó. E logo, quando José chegou e começou a trabalhar, e Potifar foi observando aquele menino. E ele foi conhecido pela sua integridade pessoal, pela sua capacidade de administração. Foi um menino bem cuidado, bem criado. E ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. Tudo que ele fazia, prosperava. Tudo que ele colocava a mão, ia bem. Não ficava da mesma forma, ele saía lá na frente. Então, depois de algum tempo, Potifar, olhando todo o desenvolvimento daquele rapaz, ele colocou toda a sua casa nas mãos de José. Ele era tipo um governante, né, um mordomo da casa, que tomava conta de todas as coisas. E assim foi por 11 anos. 11 anos ele ali. Embora ele tivesse todas as regalias, embora ele, lá dentro daquela casa, os outros escravos estavam sob as suas ordens, ali não era a casa dele. Ali não era um povo dele. Ele era apenas um escravo bem-sucedido. Era o que José era, um escravo bem-sucedido. Mas José sempre teve o seu coração voltado para Deus. Procurando, eu imagino ele entendendo que Deus havia de fazer algo surpreendente na sua vida. Eu creio que foi isso, as santas expectativas de José em relação ao que Deus iria fazer na sua vida, que o manteve ali, fiel, que o manteve com a esperança acesa. Ele sabia que ele estava sozinho, ele sabia que ele estava longe de sua família, mas ele sabia que Deus era com ele. Aquilo que Deus prometeu para ele enquanto menino, ele sabia que iria se cumprir. Ele só não sabia como, nem quando. Mas isso fez com que ele permanecesse firme, permanecesse crendo na promessa de Deus. Então, mesmo no deserto, na escravidão, José não esmureceu. José não perdeu a fé. José não perdeu a paz. José não perdeu a confiança, como muitos de nós fazemos. Quando nós entramos em situações difíceis, quando chega uma má notícia de uma enfermidade, né, uma má notícia da morte de alguém, ou as dificuldades financeiras, quantas vezes nós esmorecemos, quantas vezes nós nos abatemos. Mas não foi o caso de José. Acontece conosco? Acontece. Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui, né? Nós somos humanos, graças a Deus que Deus olha para nós com seu olhar de misericórdia.
E nós podemos ver na saga de José que ele sempre deu o melhor de si, independente da situação, independente de onde ele era colocado, ele deu o melhor de si. Ele tinha um agravante que era bom, mas era mau. Ele era um rapaz muito bonito. A Bíblia diz que ele era um rapaz bonito, formoso de aparência e formoso à vista. Aquele que tem um ditado que fala assim: Deus faz, a natureza conserva e a gente observa. Era aquele rapaz bonito, forte. Imagina aquele menino, né, carregando peso para lá, estava com a barriga de tanquinho, todo lá. Ele nem precisava ir para o CrossFit, ele já fazia ali naturalmente. E aquele rapaz, ele chamava a atenção. E a mulher de Potifar, logo quem? A Potifusa, como diz o pastor Léo, você lembra do acampamento? Você estava nesse acampamento, Lili, dos adolescentes? O pastor Léo, ele veio dar para a gente essa palavra, ele chamava a mulher de Potifar, a Potifusa. A Potifusa se encantou por ele. Ela olhou, ela não queria ficar só presa no olhar. Ela queria algo mais. Ela se encantou por ele e ela não se conteve, agarrou o rapaz. Depois de toda uma trama para os dois ficarem sozinhos, ela agarrou o rapaz e ele, perna para quem te quer. Que a palavra de Deus nos diz assim: o homem sábio vê o mal e foge. Ele foi o famoso chuta que é laço. Ele foi embora. E ela, não satisfeita com aquilo, né, não gostou da atitude dele, ela o acusou de tê-la forçado sexualmente. Resultado disso tudo, vai José para a prisão. O negócio piorou mais um pouquinho. Né? Você pensa que estava ruim? Tem gente que fala assim: não tem jeito de piorar. Meu irmão, nunca fale uma coisa dessa. Sempre tem jeito de piorar mais um pouquinho. Né? Nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. O que nós precisamos pedir sempre a Deus: força, sabedoria, inteligência, para nós vencermos as dificuldades da vida que vêm sobre nós, porque elas vêm. O sol nasce sobre os justos e injustos, e as coisas difíceis vêm sobre todos. A diferença é que quando nós estamos no altar do Senhor, como nós acabamos de cantar, que estamos na presença do Senhor, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos toma pela mão direita. O Senhor fala assim: ergue-te, esforce-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E é assim que nós vamos vencendo a batalha. Então José foi para a prisão e a gente fica pensando: meu Deus, é sofrimento, é muito sofrimento para uma pessoa só. A prisão era um lugar horrendo, em condições desprezíveis e com trabalhos forçados. Depois de 11 anos em que ele estava ali na casa de Potifar, o negócio estava mais fácil para ele. Só que agora piorou. Mas, mais uma vez, nós vimos José dar o melhor de si. José chegou ali naquela prisão, naquele lugar horrível. Com pouco tempo, aquele lugar se tornou habitável. Ele deu um jeito de limpar as coisas. Ele era um rapaz que tinha bons modos, era um rapaz que sabia de muitas coisas. E ele limpou, ele organizou. E foi uma coisa tão tremenda que ele fez ali naquela prisão, que ele se tornou administrador da prisão. Olha como que as coisas foram mudando, e todos os prisioneiros foram abençoados por causa de José. Meus irmãos, a Bíblia fala que onde nós chegamos, a bênção do Senhor chega conosco. Seja em qual situação for, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor é conosco. E se Deus está conosco, a bênção do Senhor está conosco. Não importa a situação que nós estejamos. Deus é Deus que transforma mal em bênção. Então, quando nós estamos com o Senhor, assim as coisas sucedem. Podemos estar enfrentando situações desesperadoras, no trabalho, em casa, com a família, no relacionamento, na área financeira. Mas nessa noite nós precisamos aprender com José, não desistir, não esmorecer,
dar o melhor de nós, sempre com os nossos olhos postos no Senhor, esperando que Ele há de fazer algo. Gente, Deus não nos deixa envergonhados na nossa esperança. Deus não se esquece de nós. Tem um versículo que fala que o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor. Nós não estamos sozinhos. A situação pode estar difícil, mas nós não estamos sozinhos. Com certeza não foi fácil para José, não é fácil para nós, mas ficará mais difícil se nós pararmos de orar, se nós pararmos de louvar ao Senhor em toda e qualquer situação, se nós pararmos de vir à igreja, porque é onde na igreja nós nos reunimos, temos comunhão, o Senhor fala conosco, nós louvamos ao Senhor no meio da congregação, como a Bíblia assim nos ensina. Às vezes a pessoa entra na dificuldade, nós perguntamos: irmão, por que você sumiu? Ah, irmão, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Meu irmão, corre para lá. Nós temos oração na segunda, na terça, na quinta, no domingo. Tem corrente de oração. Você vai sumir por quê, meu irmão? Bora buscar o Senhor. Tem pessoas que às vezes, quando a situação chega difícil, ela se afasta. Nós temos que correr sim, correr para os braços do Senhor, correr para o altar do Senhor. Não é fácil, mas precisamos nos alegrar na esperança. Precisamos nos alegrar na esperança, porque quem tem esperança, espera. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 21. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. A palavra de Deus não fala livra de algumas, mas o Senhor os livra de todas. Está lá no Salmo 34, 19. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E graças a Deus que nós estamos aqui nesse culto da vitória, buscando ao Senhor, crendo no seu poder. Tenha certeza de uma coisa: Ele virá. O Senhor virá. É certo que Ele virá. Eu gosto dessa expressão. É certo que Ele virá. Ele verá o nosso esforço, o seu esforço, ouvirá o seu clamor. Quando nós clamamos, Deus se levanta do seu trono e inclina para ouvir a nossa oração. José, na prisão, ele interpretou o sonho de 2 prisioneiros. Um morreu e o outro, que foi o copeiro, o padeiro morreu e o copeiro voltou para servir o rei. Meus irmãos, se você quiser saber na íntegra aqui, eu só estou dando uma palhinha da história de José. Está lá em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. Você encontra toda essa saga de José. E um dia, o rei teve 2 sonhos. E ele não tinha ninguém que interpretasse o sonho dele. Ele ficou agoniado. Chamou um, chamou outro, ninguém interpretava. O copeiro falou assim: eu conheço uma pessoa que interpreta o sonho. Depois de um tempinho, foram alguns anos. Eu lembro de um rapaz. E o rei falou assim: então chama esse rapaz aqui. Para ele se apresentar diante do rei, deram um trato no José. Ele já chegou todo bonitão diante do rei. E ele não só interpretou o sonho, mas como ele aconselhou o rei como deveria ser feito. O rei olhou para ele e falou assim: eu vou precisar de um governador e vai ser você. Olha, meu irmão, num dia prisioneiro, no outro dia governador do Egito. No dia lá dentro daquele calabouço, que ninguém mais nem ouvia mais falar de José. Ele estava lá escondido, esquecido. Aí que ninguém, a família dele não teria nem possibilidade de saber onde aquele menino estava. Tem um corinho que fala assim: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Eu acho que quem escreveu esse cântico estava pensando na vida de José. Foi uma palavra só, de um momento, de escravo a governador do Egito. É assim que Deus faz quando ordena a sua bênção sobre nós. Isabel
lá no capítulo 1 de Lucas, o sonho dela era ter um filho. E ela já estava avançada na idade, a história dela é muito parecida com Sara. E o anjo fala para João Batista, ele não acredita, fica mudo, mas ela engravida. Aí no versículo 25 ela fala assim: assim me fez o Senhor, no dia em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. No dia que atentou em mim, assim me fez o Senhor, no dia em que atentou em mim. Quando a primeira vez que eu li esse versículo, eu pensei assim, no dia que atentou em mim, dá a impressão que ela tinha sido esquecida, né? A pessoa está ali, mas de repente, ó Isabel ali. Mas não era. Deus não esquece da gente. Quando o versículo diz, no dia em que atentou em mim, quer dizer, é chegada a hora. É agora. Sabe por quê, meu irmão? Tudo no tempo de Deus é formoso. Muitas vezes nós queremos adiantar o processo e o negócio só dá errado. Então, quando foi naquele dia, Deus atentou em José, falou: José, hoje, o meu plano para a sua vida vai estar continuando, e hoje eu te tiro daí. Você vai começar uma nova etapa da sua vida. Qualquer que seja o momento, sem importar quão indesejado possa ser, considere-o como parte do treinamento para servir a Deus. Vou ler essa frase de novo, foi um general que disse isso. Qualquer que seja o momento, sem importar quão indesejável possa ser, considere-o como parte do treinamento para servir a Deus. Nós estamos em treinamento constante. Nós só podemos ser aprovados quando passamos pela prova. Lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como que nós queremos ser obreiros aprovados sem passar pela prova? Então, nós precisamos lembrar sempre que quando nós estamos passando por uma prova, Deus está nos treinando. Deus está nos forjando. Para quê? Ele sabe. Ele sabe, você vai descobrir. Nós sempre descobrimos. Faraó providenciou uma esposa para José. Ele teve 2 filhos. E aí nós vamos lá no versículo que eu li no princípio. Porque aí, quando os filhos dele nasceram, que ele deu o nome para os meninos dele, foi revelado todo o segredo de José. O segredo de sucesso de José foi revelado no nome dos seus filhos. O primeiro menino chamou Manassés. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Vocês acham mesmo que ele esqueceu da família dele? Vocês acham mesmo que ele esqueceu de todo o sofrimento que ele passou durante a caminhada no deserto, sendo vendido como escravo, muita humilhação que ele passou? Você acha mesmo que ele esqueceu? Mas ele pôs o nome do menino dele de Manassés. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Manassés, Deus me fez esquecer. Ele não esqueceu, ele perdoou. Essa é a diferença. Ele perdoou. Porque se ele não tivesse perdoado, ele não teria chegado onde ele chegou. Cada momento, cada situação, ele não deixou que aquilo entrasse no coração dele como um peso. Ele não deixou que aquilo entrasse no coração dele como mágoa. Se ele não tivesse perdoado, ele não teria chegado onde chegou. Pois a ira, o ódio, a sede de vingança iria corromper sua alma. Ele teria ficado travado. Ele não seria próspero. Ele seria uma pessoa amarga, preocupada consigo mesmo. Ele perdoou. Esse foi o segredo de José. A falta de perdão, meu irmão, ele nos aprisiona. Ele nos impede de prosperar, de receber de Deus as vitórias e as bênçãos.
Porque se eu não perdoo o meu irmão, Deus também não perdoa o meu pecado. Está na Bíblia. Como eu quero ser próspero, como que eu quero o perdão de Deus? Estando amarrado, estando preso a um sentimento ruim. Lá em Hebreus 12:1 fala assim: para nós deixarmos de lado todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Se José não tivesse se desembaraçado, ele não teria corrido a carreira que Deus tinha proposto para ele. Não teria. Olhando para o autor, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Alguém te prejudicou, meu irmão? Alguém te magoou? Alguém te feriu? E por causa disso você está numa situação difícil? Fique preso não, meu irmão. Tire esse embaraço. Nessa noite libere perdão. O único amarrado às vezes é você, que o outro já está lá na frente, está vivendo a vida dele, nem está lembrando mais que se você existe, você está ali, preso, amarrado. É na família, é na sua escola, é no trabalho, é com você mesmo. Você já viu gente que não se perdoa? Que não consegue se perdoar? Gente que não consegue se perdoar está querendo ser melhor do que Deus. Que Deus, que é Deus em toda a sua grandeza, olha para nós, insignificantes, Ele nos perdoa por causa do sangue de Jesus. A pessoa fala assim: eu não consigo me perdoar. Fica preso. Você precisa perdoar para prosperar. E você pode sair daqui hoje liberto, se decidir, porque perdão, meu irmão, é decisão, e perdão é uma ordenança de Deus. Perdoai uns aos outros. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É decisão e deixar Jesus trabalhar em sua vida. Meu irmão, quando você decide perdoar, você pode até falar para Deus: Deus, eu não consigo sozinho, mas eu sei que eu preciso. Porque eu não quero no meu coração nenhum sentimento que não venha do Senhor. Quando a palavra nos diz, se não me engano é Salmo 24, versículo 4 ou 124, uma coisa assim. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dela procede a fonte de vida. Aí você está aí com o seu coração pesado. Aí você está aí com o seu coração amargurado. Está preso, está sofrendo. Não queira dentro do seu coração nenhum sentimento que não venha do Senhor. Nenhum. É paz, amor, gozo, alegria. O fruto do Espírito que vem do Senhor. E aí vem Efraim. Efraim quer dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mesmo no meio de toda aflição, de todo o sofrimento, Deus fez José próspero. José tinha em seu coração que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não é uma ou outra, não. Todas as coisas. Ele sabia que Deus em todo o tempo estava no controle da situação. Ele não sabia quando iria reverter. Demorou, mas ele ficou firme. Nós não sabemos que hora a nossa bênção vai chegar, que Deus vai mudar a nossa história, que Ele vai intervir. E muitas vezes Deus vai fazer diferente do que você está pensando, porque graças a Deus, Deus é infinitamente mais inteligente e poderoso do que nós. Nós só conhecemos o nosso agora. Nem digo hoje, que o hoje vai terminar meia-noite. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Nós sabemos agora o que nós estamos vivendo, o que nós já vivemos. Mas Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Isso fica muito claro quando José reencontra os seus irmãos. E ali, os sonhos que ele tinha tido quando menino é cumprido. Gente, é muito lindo o encontro de José com os irmãos dele. É claro que ele quando viu os irmãos, a Bíblia nos conta que ele chorou.
né? O pessoal do palácio ouviu o choro dele. Ninguém entendia. Os irmãos dele não reconheceram. Seus irmãos chegaram, se dobraram diante dele, mas não o reconheceram. Depois José se revelou e eles ficaram temendo por sua vida. Mas José falou assim: fica frio, fica tranquilo. Porque José tinha uma explicação de quem é Deus na sua vida e o propósito a ser cumprido. Eu quero ler com vocês Gênesis 45. Olha o que José fala para os irmãos dele. Olha que coisa maravilhosa. 45, 5 e 6. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá colheita. Deus falou assim: olha, você não fica triste não. Deus me enviou aqui na frente de vocês para ninguém morrer de fome. Estava no plano de Deus isso. E lá no Gênesis 50, versículo 20, ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eles intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em quê, gente? Em bênção, em bênção. O mal pode até chegar na vida da gente, mas nós temos quem passe adiante de nós. Nós temos quem transforma a história, que muda a história da nossa vida. Faça como José, esqueça, meu irmão, e prospere. Perdoe e siga a carreira que está proposta. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, mas você precisa seguir a sua vida. Olhe para Jesus, olhe para a cruz. Aquela cruz está vazia. Jesus derramou sobre ali o seu sangue. E por causa daquele sangue derramado ali, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A cruz pode estar vazia, mas o trono ao lado direito de Deus está ocupado por causa de Jesus que está ali assentado, ouvindo o nosso clamor. Esquecer para prosperar. Então, meu irmão, não esmureça. Você está fazendo essa corrente, não desista. Faça o que é certo, dê o seu melhor. Quantas vezes a coisa não está dando certo, nós vamos andando para trás, vamos esmurecendo, vamos deixando de fazer o que temos que fazer, porque não está dando certo mesmo. Se José tivesse pensado nisso, meu irmão, ele de escravo, ele foi para a prisão, ser prisioneiro. Então, faça o que é certo, Deus dê o seu melhor. Deus está nos treinando, Ele está no controle. Então, perdoe e prospere. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus aquilo que você veio fazer aqui nessa noite. Você precisa que Deus renove as suas forças para continuar essa caminhada, sem esmurecer, sem desistir, sem desanimar. Que muitas vezes o desânimo chega, a tristeza bate no coração. Mas essa noite é noite de renovo, renovo de esperança, renovo de fé, renovo de ânimo, renovo da graça de Deus. E você que tem algo no seu coração que muitas vezes tem impedido você de caminhar, de prosperar, por causa de uma mágoa, por causa de uma falta de perdão, peça a Deus que te ajude. Toma decisão hoje, não saia daqui sem tomar essa decisão, hoje, de deixar isso para trás, de falar para Deus: Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a seguir o meu caminho. Libere o perdão, você vai se sentir
mais leve, vai sentir feliz, porque isso tem entristecido a sua vida. Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, palavra de coragem, palavra, Senhor, de ânimo, e palavra de desafio, Senhor, de fazermos, deixar cumprir em nós a vontade do Senhor, que é perdoar uns aos outros. Pai celestial, e nesta noite, que o Senhor nos deu também uma palavra, Senhor, de renovo. Pai, renova as forças dos teus filhos aqui nessa noite. Às vezes, Senhor, entrou alguém aqui tão cansado, falou para o Senhor, Senhor, eu estou cansado. Pai, está difícil. Oh Deus, renova as forças, Senhor. Renova a esperança, renova o ânimo. Renova a fé, renova a alegria, renova a paz. Pai, que hoje saiamos todos daqui renovados. Pai, porque o Senhor, o teu Espírito, Senhor, que está aqui, Pai, tocará na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, segundo o clamor que cada um faz nessa hora. Deus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas orações, crendo no teu poder e na tua misericórdia. É que oramos a ti, em nome de Jesus. Amém.